Bem-vindos ao Fotobox, eu sou o Luís Carvalho, hoje estou em Mora à procura do que resta da memória dos vestígios do fotógrafo António Gonçalves Pedro, mais conhecido por António da Loja. Ele começou precisamente aqui nesta estação de Mora, agora reduzida a um museu que nada tem a ver com o passado, é uma memória muito tenue, fria, distante, não interativa daquilo que foi, na verdade, um dos pontos fulcrais da vida desta vila alentejana, mas dizia eu, foi aqui que ele começou como marçano, aliás já vindo de Lisboa, mas teve a sorte de lhe sair a sorte grande. Ora, como ele já tinha o bichinho da fotografia, tinha também um familiar que era fotógrafo da CP, que lhe deu algumas luzes técnicas e ele montou um estúdio e começou aqui a desenvolver uma atividade profissional. Esta é a história de um homem criativo, de um fotógrafo naif, intuitivo, mas que talvez não o soubesse, mas que era um grande artista da fotografia. Obrigado por nos seguirem. O Fotobox começa agora. O António da Loja teve dois filhos, um deles infelizmente já falecido, o outro, Fernando Gonçalves, vive em Mora, recebeu-nos amavelmente na sua casa, juntamente com a sua mulher, para vermos aquilo que restou hoje da sua obra, um livro publicado em 2003 pela Câmara de Mora. Esse livro é notável, de uma grande qualidade de design, com um excelente texto do João Lopes, o design é do Henrique Caiate. O livro foi uma ideia de Luís Vasconcelos, um ex-fotógrafo oficial do presidente Mário Soares, e, portanto, recebeu-nos, falou-nos daquilo que era a vida do seu pai, como é que ele chegou ao que chegou, um grande sucesso, como foi aceite, muito bem aceite, e ficou um grande amigo de toda a comunidade de Mora. Meu pai começou como fotógrafo, jogou na lotaria, e seguiu o segundo prémio na lotaria. Ele seguiu o segundo prémio na lotaria, ele tinha um estabelecimento comercial, depois fez um estúdio, e pronto, tinha paixão por aquilo, e meteu-se como fotógrafo, começou como fotógrafo assim. E aqui no concelho e nisso tudo, tirava aí fotografias em todo lado de casamentos, batizados, qualquer festa, ele estava lá. O meu pai aos 12 anos para tu ver a maneira dele, meteu-me num comboio e mandou para Lisboa trabalhar como marceneiro. Foi para lá trabalhar com um empregado lá de balcão. E depois cá em Mora, teve conhecimento, porque esse meu tio Constâncio trabalhava, era chefe de estação aqui assim, aqui em Mora, nos Caminhos de Ferro. E até o senhor ali da loja, que ele veio para cá, que é o Sr. Fernandes, precisava de uma coisa e ele falou com esse meu tio, e o meu tio disse, tenho um irmão em Lisboa que ele se calhar é capaz de ir para cá. E então falou com o meu pai, e o meu pai depois veio para cá. Mas depois teve a sorte, como já disse, de lhe sair a sorte grande. E com esse dinheiro, com esse segundo prémio da lotaria, o António decidiu começar a ser fotógrafo profissional. Aconselhou-se com um primo que era fotógrafo da CP, aprendeu a técnica, mas penso que não aprendeu aquilo que era a linguagem da fotografia. Ele reinventou a linguagem da fotografia. Ele conseguia buscar fotografias que a gente, pronto, a maneira dele de ver a fotografia, não era? Pareciam impecáveis por ver. Eu lembro-me que ele aqui em Mora, na igreja de Mora, ele tirava fotografias ali aos casamentos
ele lá estava umas florzinhas e ia lá a santa por trás. Qualquer noivo, quando o noivo ficava ali assim, ficava a santa sempre por cima dos noivos, sempre. Descobriu foi uma queda que ele apanhou e viu aquela coisa. Isto em 1951, 52, 50, ele casou em 54, mas já tinha o estúdio em 54. Até quando é que ele trabalhou? Trabalhou como Fotógrafo. ele trabalhou praticamente até aos anos 90 e tal, 92, 93, tirava fotografia. Depois começou a aparecer as coisas dos vídeos e isso tudo, pronto. Tudo inventado por ele Sim. Não se inspirava em nada. Nada, ele nunca se inspirou em nada. Lia alguns livros, com certeza, pois ele tinha alguns livros que leu sobre fotografias e revelações e isso tudo. Leu um bocadinho, pronto, para se instruir também, não é? Levava sempre a máquina atrás, a máquina andava sempre ao pitch dele. E agora, ultimamente, tinha uma Hasselblad. Foi a última aquisição dele, foi uma Hasselblad, era. E as outras eram as Yashica. O António tinha para cada fotografia uma situação diferente, um fundo diferente e as personagens comportavam-se frente à câmara com uma grande naturalidade. Talvez porque o conhecessem, porque estivessem à vontade, mas também porque o António permitia que quem acompanhava muitas vezes o retratado também entrasse na fotografia. Ele pensava sempre na possibilidade de cropar as imagens e, portanto, não lhe criava grande problema trazer as pessoas para a rua, estender um pano atrás para aproveitar a luz natural. Chegava ao ponto de pegar, por exemplo, num quarto de bebê e trazê-lo para a rua para ser fotografado. Já está aqui, trouxe um quarto de criança para a rua, já viu? Um quarto de criança na rua, mesinha de cabeceira de um lado, que é a mãe de um lado e o pai do outro. Já está aqui. Este era o capo da GNR cá de Mora. Exatamente. E então, com o casaco não habituava, o que é que meu pai lhe disse? Olha, dobra assim as mãos e tapava além aquilo que não conseguia habituar. Ele sabia que a fotografia não era a realidade. Era um fotógrafo genuíno, daí a força do seu trabalho. Daí também aquela atitude de não cumprir as regras. Se for preciso fotografar duas pessoas com uma moto dentro de casa, ele fotografava. Ele chegava a tirar a volta de 140, 150 casamentos por ano. Umas vezes tinha 2 ou 3 casamentos, que às vezes até pedia ao meu irmão ia para um lado e ele ia para o outro, justamente. É verdade. Ano passado, em outubro, a Junta de Freguesia de Mora fez-lhe uma homenagem. Pôs uma rua em nome dele, que é Mora. Ele tinha um carro, um Anglia, um Ford Anglia, sim. Um Anglia fascinante. Exatamente, um Anglia daqueles que a traseira é assim. E então nisso é que ele ia, deslocava-se, pronto, já os casamentos, isso. Muito dessas fotografias, quem levou aquilo tudo foi o Sr. Luís Vasconcelos. Pronto, uma vez, depois já o meu pai tinha falecido,
E depois quando o meu pai era vivo, ele tentou que o meu pai lhe desse os negativos pela coisa, mas o meu pai ele nunca quis. E depois, quando o meu pai já faleceu, já em 2000 e qualquer coisa, a gente demos os negativos e então ele conseguiu, muitos negativos já estavam estragados, já estavam agarrados uns aos outros, já não conseguiu aproveitá-los, mas ainda aproveitaram muitos, tanto que eles até estavam a querer, acho que iam após digitalizaram-nos. Mas depois chegaram a um acordo com a Câmara, mas a gente agora não sabe dos negativos, né? Nem onde é que estão, não uns nem outros, não os reais, não os digitalizados. E demos os direitos, pronto, para coisa, mas não foram dados, foram só emprestados. Até houve várias pessoas, um gajo bem entendido nisso, disse que na Península Ibérica só havia dois estilos de fotógrafo, havia um gajo espanhol e era o meu pai, o mesmo estilo de fotografia, e a nitidez que as fotografias tinham. Eram muito nítidas mesmo. 175 mil negativos que foram guardados, outros perdidos, outros esquecidos, outros sem paradeiro, mas que ficou um livro publicado há cerca de 23 anos sobre a sua obra, um belíssimo livro, com uma escolha muito criteriosa e que devolve a António da Loja aquilo que ele foi, um grande fotógrafo, um homem com uma grande intuição e que fotografava sem regras. As regras era a sua criatividade. Um trabalho a seguirmos e a desejarmos que ele, um destes dias, esteja disponível, pelo menos na internet, porque é uma obra pública e que foi também paga pelo Conselho de Mora e que toda a gente, todos os portugueses, devem ter direito a conhecer melhor. Assim foi o Fotobox. Para a semana cá estaremos, sempre aqui na nossa RTP Informação.